De acordo com a Organização Mundial de Saúde, estima-se que 3,7 bilhões de pessoas no mundo abaixo dos 50 anos têm herpes labial. Isso dá 2/3 da população mundial. Mas você sabe o que é herpes? Como ela aparece? O que você pode fazer para prevenir a herpes labial? Isso que eu vou te falar nesse vídeo a partir de agora. Ei pessoal, meu nome é Mônica, eu sou uma dentista na web e esse vídeo foi feito especialmente para muitas pessoas que me perguntaram lá no Instagram sobre o herpes labial, que está presente em mais da metade da população mundial e poucas pessoas sabem que pode se contaminar com muita facilidade, não sabe quais os sintomas e o que ela pode fazer para diminuir os sintomas quando o herpes labial aparece. Então, se você já gostou da ideia desse vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, porque assim esse vídeo pode chegar a mais pessoas e mais pessoas vão saber se informar sobre essa doença que está tão presente e é tão mal esclarecida. O nome herpes é utilizado para dar nome às infecções provocadas pelo vírus herpes humano tipo 1 e tipo 2. Na maioria das vezes, o herpes tipo 1 vai ser responsável por causar o herpes labial. E o herpes simples tipo 2 vai ser a causa do herpes genital. Ela aparece no formato de bolhas em volta da boca e especialmente nos lábios. E ocorre as mesmas bolhas, as mesmas vesículas, mas na região genital. Existe também o varicela zoster, que é o causador da catapora e também do herpes zoster. O herpes zoster é o famoso cobreiro, que é uma doença que aparece muito no consultório e muitas pessoas nem sabem que isso é uma doença. E como ele fica inativo no organismo, quando ele se manifesta como cobreiro. Nesse vídeo eu vou dar mais ênfase ao herpes labial. Uma vez dentro do corpo, os vírus se instalam nos gânglios nervosos, onde eles ficam em estado de dormência. Eles ficam quietos, alojados nos gânglios nervosos, esperando um momento propício para entrar em ação. O vírus do herpes penetra pela pele, percorre os nervos e se instala no organismo de forma inativa, até esperar um momento de ser reativado. E aí, quando as defesas do nosso organismo baixam a guarda, ele se manifesta. Estresse, febre, fadiga, alta exposição ao sol e principalmente o estresse emocional fazem com que o vírus seja reativado e aí acaba fazendo estrago. Vão aparecer diversas bolhas e vesículas em volta da boca e principalmente no lábio. Essas vesículas, normalmente, elas duram de 1 semana a 10 dias. Algumas pessoas têm maior possibilidade de aparecer os sintomas no corpo. Outras, mesmo com contato com o vírus, não vão desenvolver os sintomas, porque o próprio organismo, suas defesas, não vão deixar desenvolver os sintomas do herpes labial. Quem tem o herpes labial e teve os sintomas do herpes, mesmo depois que os sintomas desaparecem, o vírus continua no organismo. As bolhas que aparecem em volta da boca, no lábio, elas normalmente vão estourar e elas estão cheias de vírus. É o momento mais propenso a ter a transmissão da doença. Depois, essas vesículas, essas bolhas, elas se secam e formam crostas. As pessoas que têm o herpes, elas podem notar que antes das vesículas, das bolhas aparecerem, elas vão sentir no lábio um formigamento, uma leve coceira, uma sensação de ardência e a sensação de agulhadas em volta, em torno do lábio. Isso acontece porque o vírus ele está nas terminações nervosas e toda essa sensação vem dessas terminações nervosas que o vírus está alojado. Essas bolhas, essas vesículas, elas somem de 7 dias a 10 dias e depois desse período, normalmente, elas cicatrizam sem deixar manchas. Você tem herpes? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber
E fala para mim quanto tempo essas bolhas ficam na sua boca até elas desaparecerem. A primeira manifestação do herpes é muito comum aparecer nos bebês. O bebê vai ficar enjoadinho, vão ter várias bolhas em volta da boca, pode ter febre e essa manifestação é chamada estopatite herpética primária. Essas manifestações do herpes vão aparecer de tempos em tempos. Tem pessoas que nunca vão se manifestar com sintomas depois de terem sido contaminadas pelo vírus do herpes simples tipo 1, mas existem pessoas que vão ter as recidivas do herpes de tempos em tempos. E isso está muito ligado ao estado emocional que você está passando no momento. O estresse é um dos fatores que mais desencadeiam as manifestações do herpes labial. Como eu já falo no meu método Equilíbrio Bucal Total, a saúde bucal está equilibrada em 3 alicerces: o estrutural, o operacional e o emocional. O herpes é muito influenciado pelos fatores emocionais. Por isso é tão importante controlar todo o estresse, ansiedade que você possa estar passando para diminuir a ocorrência dos sintomas do herpes labial. Se você quiser saber mais informações sobre sua saúde bucal e como cuidar dela, vou deixar o link do meu método Equilíbrio Bucal Total e os e-books grátis que você pode aprender muito mais. Saindo um pouquinho do herpes labial e falando um pouco mais do herpes genital, o herpes simples pode gerar um pouco de preocupação, porque o herpes genital pode ser transmitido através do parto normal para o bebê. Se você tem herpes, mantenha o seu médico informado que você tem herpes. Que as gestantes fale com seu obstetra, com seu ginecologista que tem o herpes genital. Dentro do útero, o bebê está protegido, mas durante o parto ele pode ser contaminado e pode gerar uma preocupação. O herpes pode até provocar a morte do bebê e problemas neurológicos se o bebê for contaminado. É muito raro a contaminação fetal durante a gestação, mas pode acontecer. Nesses casos, o herpes é letal e provoca a morte do feto. A primeira infecção do herpes acontece geralmente na infância. Ela vai se manifestar como uma infecção um pouco mais grave, com muitas vesículas, com muitas aftas na boquinha do bebê, dificuldade de alimentação, e a diminuição dos sintomas é um pouquinho mais demorada. Com o passar dos anos, as recidivas, os aparecimentos dos sintomas do herpes, eles vão ficar mais brandos e os sintomas vão ficar menos intensos com o passar dos anos. O herpes pode ser diagnosticado através de exame clínico, que o médico ou o cirurgião dentista podem te orientar, através de exames sorológicos indiretos que vão identificar anticorpos contra o herpes no seu corpo, ou diretamente detectando o DNA do vírus que está em circulação no seu corpo. Mas agora você pode estar me perguntando: e o herpes tem cura ou não tem? Não, o herpes não tem cura, mas tem tratamento. Não há um tratamento definitivo para o herpes, mas existem muitas medicações que ajudam a diminuir os sintomas do herpes quando ele aparece. É extremamente importante as pessoas que possuem o herpes saberem que ele é extremamente contagioso. Existem estudos que mostram que mesmo depois da regressão dos sintomas, depois de 12 dias, existe a contaminação do herpes. Então, nesse período, todo cuidado é importante. Pomadas como o aciclovir são utilizadas para a regressão dos sintomas, mas elas também podem ser usadas como precaução. Por exemplo, a incidência solar muito alta pode fazer com que apareçam os sintomas do herpes. Então, se você vai viajar para a praia, já tem uma viagem marcada, comece a utilizar o aciclovir até mesmo antes de você viajar. Isso vai ser uma prevenção e pode ser que os sintomas não apareçam. Tente evitar furar as vesículas, porque quanto mais você fura, mais o vírus vai se espalhar e mais feridas vão aparecer. Existem também estudos falando que determinadas vitaminas ajudam na regressão dos sintomas do herpes labial. Vitamina C, vitamina B5, vitamina B6, zinco e magnésio são boas escolhas para combater os sintomas do herpes labial. Uma alimentação super equilibrada, cheia de frutas, verduras, vão trazer também muitas vitaminas e vão ajudar a controlar os sintomas do herpes labial.
labial. Alimentos ricos em ômega 3, como peixes e como a linhaça, também são muito importantes para a regressão dos sintomas e para a prevenção também dos sintomas, porque o ômega 3 ajuda no sistema imunológico. E como eu já expliquei, o vírus do herpes simples, ele fica esperando a oportunidade do sistema imunológico baixar a guarda para ele se manifestar. Quanto mais reforçado estiver o seu sistema imunológico, menos episódios de sintomas do herpes labial você vai ter. Um estudo também muito interessante é sobre a planta Ora pronobis. O Ora pronobis é rico em proteína e tem muitos aminoácidos essenciais, principalmente um chamado lisina, que fortalece muito o sistema imunológico e ajuda muito na prevenção dos sintomas do herpes labial e também na regressão dos sintomas das bolhas e das vesículas que aparecem na boca e no lábio. Como já foi falado, a prevenção é muito importante, até mesmo porque dessa maneira você vai se proteger e vai também proteger as pessoas que você conhece. Por isso, quando você tiver com os sintomas, evite beijar, abraçar e tocar pessoas próximas, principalmente com as crianças. Lave muito bem as suas mãos quando você for manipular os seus lábios, quando tiver as vesículas. Se você pegar as vesículas e passar a sua mão suja em outras partes do corpo, as vesículas vão se disseminar e vão aparecer também em outras partes do corpo o herpes, especialmente as mucosas do olho e na região genital. Nunca compartilhe objetos de ordem pessoal. Copos, talheres, toalhas de rosto também deve ser evitado o compartilhamento na época que você tiver com as bolhas, com as vesículas no seu lábio. Algumas manifestações como o traumatismo, período menstrual e o estresse provocam o aparecimento dos sintomas do herpes labial. Caso você comece a sentir aquela sensação de coceira, formigamento, até umas agulhadas no seu lábio, já tente passar a pomada Ciclovir ou a pomada que o seu médico indicar, para que os sintomas, se aparecerem, sejam rapidamente eliminados. Existe também atualmente o tratamento da laser terapia. O laser ele vai ajudar a regressão dos sintomas, dos inchaços, diminuição da dor e vai ajudar a cicatrizar bem mais rápido as lesões. Se você for uma pessoa que trabalha no sol ou vai pegar sol, vai viajar para a praia que tenha muita incidência de sol, use as pomadas para remissão e prevenção dos sintomas. Nunca use pomadas para afta, podem piorar os sintomas. As pomadas para afta são corticóides. Os corticóides vão alterar a imunidade, aumentando assim a progressão do vírus do herpes, provocando mais sintomas de herpes labial. É muito importante você consultar um dermatologista ou o seu médico, porque só ele vai saber a pomada ideal para a manifestação que o seu herpes está tendo, se é mais grave ou menos grave. Existem também essas medicações contra o herpes na forma de comprimidos. Consulte também o seu médico a respeito disso. Se você está tendo muitas manifestações dos sintomas do herpes, pode ser que a sua imunidade esteja muito baixa. Então é necessário fazer uma alimentação muito saudável, fazer alguns exames para ver como que está o seu organismo e evitar o estresse. Vacinas também estão sendo testadas para o tratamento e a prevenção do herpes, mas nada ainda foi comprovadamente eficaz. A melhor forma de combater o herpes é a prevenção da contaminação e a prevenção dos fatores que desencadeiam o herpes labial. Compartilhe esse vídeo com todas as pessoas que você conhece, pois elas talvez tenham herpes e nem sabem. E se você ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários que eu vou ter o maior prazer de responder. Fique com Deus, beijos.